Nosso salmo de hoje é o Salmo. O Senhor é a porção da minha herança. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Digo ao Senhor, somente vós sois meu Senhor. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. O Senhor é a porção da minha herança. Eu bendigo o Senhor que me aconselha, e até de noite me adverte o coração. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois se o tenho ao meu lado, não vacilo. O Senhor é a porção da minha herança. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto a vós, felicidade sem limites, delícia eterna e alegria ao vosso lado. O Senhor é a porção da minha herança. Agora vamos também ler o Evangelho do dia, que está em Mateus 19, do 13 ao 15, né? O salmo que eu li é o Salmo 15. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, pois revelaste os mistérios do teu reino aos pequeninos, escondendo-os aos doutores. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, levaram crianças a Jesus para que impusesse as mãos sobre elas, e fizeram uma oração. Os discípulos, porém, as repreendiam. Então Jesus disse: Deixai as crianças, e não as proibais de virem a mim, porque delas é o reino dos céus. E depois de impor as mãos sobre elas, Jesus partiu dali. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Você quer começar falando, Rodrigo? Pode ser. Nós vamos ter agora um pequeno momento de partilha, meditação da palavra. Então, me chama a atenção nas leituras, né, no Salmo, no Evangelho, essa presença do Senhor que para nós é um refúgio. E aí eu fico pensando que tantas vezes nós nos apartamos, né, desse refúgio. Então, traz essa ideia de abrigo, né? Meio que inevitavelmente, pela nossa espiritualidade, me remete ao coração de Jesus, que é esse lugar seguro, de proteção e tudo. Mas vejo também quão facilmente me aparto, né, desse lugar, desse coração, dessa proteção. E às vezes me vejo vulnerável, vamos dizer assim, né? Justamente porque a gente vive esse constante exercício de ter que retornar, né? Retornar a Deus, nos voltar a Deus, voltar os nossos sentidos a Deus, o nosso coração a Deus. E por isso também a antífona do Evangelho vem ao encontro do Salmo a falar isso, né? Porque ter um coração de criança é um coração abnegado, um coração despojado, um coração dócil, que talvez inocentemente não meça as consequências, né? Mas simplesmente vai. Então, as crianças queriam ir até Jesus, eles queriam tocar Jesus, como uma criança, por exemplo, quando está na missa, né, e precisa passar por aquele processo de educação, mas ela vê o padre e quer sair correndo, abraçar o padre, né, e ela não entende, aqui é o altar, ela quer o padre, quer aquele carinho, né, cara. E é essa inocência que Jesus transmite aos discípulos, né? E os discípulos sempre vivendo ali a regra pela regra, a disciplina pela disciplina, né? Não toque Jesus, não sai Jesus, quer que a gente resolva, mas, né, em várias outras situações vai aparecendo assim também. Mas e Jesus fala, não, né? Deixa elas virem, dá esse acesso. Então é o que hoje salta aos meus olhos, né? E chegar nesse reino dos céus é viver isso todo dia, né? Todo dia a gente precisa abrir mão um pouquinho de nós mesmos, precisa purificar-se, né, um pouco mais, para que o nosso coração tenha o mínimo de abertura para que Deus age, né? Quando minimamente nos abrimos,
a graça nos alcança, né? Que ela está sempre sendo derramada. E é isso que hoje eu desejo, né? Viver e também que cada um de nós possamos vivenciar. Que de fato possa rezar, né? Como nessa primeira estrofe, digo ao Senhor, somente vós sois meu Senhor. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. Se a gente conseguir fazer disso uma constante, uma verdade, as aflições já vão diminuindo, né? Porque nós sabemos que elas vão existir, mas que a gente não está sozinho. Que tem esse Deus que nos ama, que comunica o seu amor, que revela a sua verdade, não para, vamos dizer assim, né, nos ferir, né? Mas que permite que nós vivamos as consequências para que a gente seja purificado e pela verdade, de fato, cheguemos a Ele. Não em atalhos, não em falsas seguranças, né? A gente poderia criar falsos abrigos, né? Aparentemente traz a sensação de estar seguro, mas logo desmorona, logo se vai. Mas em Deus não, né? Tudo se renova, tudo se transforma. E quando a gente pensa em esperança, que é o que esse ano nos convida, é isso, né? É olhar para aquilo que eu não vejo, que é para esse caminho que a fé nos aponta, né? Aquilo que não está diante do meu olho, que eu não posso tocar, mas que eu acredito e sigo. É isso que o Senhor nos convida nesse tempo, nessa quaresma, né? Para nós também, né? Em meio às responsabilidades de cada dia, e a gente está aqui e fala, meu Deus, né? A gente não pode estar aqui pensando, meu Deus, e amanhã, né? Será que eu vou dar conta de amanhã? Então, o Senhor vem para ser o nosso refúgio. Pode ser que o corpo esteja de fato cansado, mas a nossa alma com certeza estará mais firme para amanhã. Já começando aqui o dia com a palavra de Deus, né? Meditando o Evangelho, o Senhor também já vai agindo em nós. Essa é a minha parte. E é bacana perceber, né, que esse salmo, eu particularmente gosto muito, né, até mesmo das completas, né, uma das nossas orações que nós fazemos para a liturgia das horas, e esse ter esse Deus como refúgio é viver a esperança, né, porque ao contrário da esperança é o desespero, né, então assim, quando eu vivencio profundamente essa virtude da esperança, que está sendo tão falada devido ao ano da esperança, né, que traz como tema peregrinos da esperança, eu coloco Deus como meu refúgio, porque eu penso na vida eterna. Então, quando eu vivencio a virtude da esperança, eu começo a colocar o meu socorro não nas minhas próprias forças, né, como fala o catecismo, mas em Deus, né? Então, se eu coloco o meu socorro em Deus e não nas minhas próprias forças, significa dizer que eu não estou paralisada neste mundo, né? E ter esse Deus como meu refúgio, como a minha segurança, também significa dizer que eu preciso ter uma intimidade maior com o Senhor. E principalmente, né? E nós que somos missionários precisamos entender essa verdade, né? Preciso ter esta alma unida a Cristo, porque que adianta ganhar o mundo inteiro se vier perder, né? A minha vida, a minha alma. E nessa dimensão mesmo de intimidade com o Senhor. Então, esse salmo, ele me remete muito a essa intimidade que eu preciso ter com o Senhor, né? E para nós que estamos nessa live, que seja mesmo esse movimento. Guardai, meu Deus, porque em vós me refugio. Como o Senhor, esta segurança. E este evangelho que traz essa presença da criança, né? Essa figura da criança, Jesus, ele sempre vai falar, né, das crianças, desses pequeninos, daqueles que necessitam mais essa atenção. E quando a gente pensa nessa figura da criança que Jesus fala, é bonito perceber que a criança ela é obediente, né? Então ela obedece muitas vezes sem entender, mas obedece porque confia no pai, né? Obedece porque é a dinâmica ali da criança, é a obediência ao pai. E nós precisamos viver esta verdade com Deus, né? Porque muitas vezes nós somos esses adultos que não querem ter um coração obediente a Deus, né? E insistimos em pecar, né? Porque quando eu peco é como se eu fosse Deus de mim mesmo.
E o Evangelho nos remete a esta presença, a esta figura dessa criança que tem um coração obediente, né? Além desta inocência, o coração da criança também é um coração obediente. Então, para nós hoje precisa ficar também vivenciado dentro de nós essa necessidade de ter o coração que obedece. Eu preciso ter um coração que obedece ao Pai, que obedece àquele que me criou, aquele que me chama a viver esta esperança, né? Então, hoje a liturgia é uma liturgia riquíssima, né? O tempo comum, ele traz para nós um verdadeiro oásis, né? Embora nós usamos o termo comum, que riqueza, né? Porque nós vamos ver a vida pública ali de Jesus, os seus ensinamentos. E então, hoje a liturgia ela é uma grande riqueza para nós, né? Então, assim, me remete muito a isso, a esta necessidade de uma intimidade com o Senhor e ter um coração obediente, como o desta criança, né? Que obedece ao Pai, às vezes mesmo sem entender, e às vezes mesmo chateado, né? Às vezes nós temos as crianças aqui da comunidade e provavelmente você já tenha visto essa realidade. Às vezes a criança fica chateada, mas ela obedece, né? Porque a autoridade do Pai ali é importante. Então, que possamos pedir esta graça também hoje, né? De termos corações que obedecem ao Pai, ao nosso Criador. E até porque na nossa caminhada de fé, muitas vezes Deus nos contraria, né? Não porque Deus é ruim, mas porque talvez o fruto da nossa escolha não seria bom, né? Então essas contradições também são importantes para que nós possamos ir amadurecendo na fé, né? E a gente sempre fala na catequese isso, né? Que a fé ela não é algo que nasce pronto, né? Eu preciso ir alimentando minha fé, eu preciso ir edificando, construindo a minha caminhada com Deus e trilhando a minha história de salvação, que Deus ele concretizou de fato em Jesus, mas que eu preciso ir aderindo dia após dia na minha vida e traduzindo isso em verdade, né? E o que eu achei interessante também do Evangelho é que eles falam assim, né, que ele levou, deixa eu ler aqui, naquele tempo levaram as crianças para que impusesse as mãos sobre elas e fizesse uma oração. Então, pela a dimensão que a gente tem do cenário bíblico, né, os lugares que Jesus passava não eram lugares próximos, não eram lugares de um clima agradável, né, de um calor intenso, e levar a criança, né, para esse meio talvez fosse algo bem desgastante. E eles iam simplesmente para que Jesus impusesse as mãos e fizesse uma oração. E aí, então, se eles não acreditassem na força que tinha a oração de Jesus, eles não iriam até Jesus, né? E tantas vezes as pessoas nos procuram, a gente, enquanto missionário, vive muito isso, né? Ela fala, não, mas eu quero é que você reze por mim. Aí a gente, não, mas tem fulano, não, vai, você, né? Essa graça de ser instrumento, e de fato a graça acontece, por quê? Porque não é nós, né, que somos o detentor da graça, nós somos o instrumento que transmite, né, essa graça ao outro. Então a oração é muito importante no tempo de hoje. A gente está aqui é um desafio, por quê? Porque no fundo a gente meio que esquece ou negligencia o valor da oração. Nós falamos assim, não, mas eu tô cansado, né? Até 1h da manhã, 40, rezando, né? Então lá no fundo do nosso ser é como se aquilo ali não fosse algo necessário, algo primordial, pelo pensamento, pela forma que a gente vive, pela agitação de cada dia, o excesso de informações, de responsabilidades, enfim. Mas a gente precisa, nós cristãos, né, católicos, nós consagrados, entender que é da oração que brota a nossa ação. E se de fato a oração é autêntica, a ação ela é frutuosa, né? E a gente sabe disso, mas viver isso é outra realidade, né? Eu pegar todos os dias e falar assim, hoje eu tenho que ir ao Santíssimo, então eu tenho que ir ao Santíssimo. Eu tenho que tirar a hora e tenho que ir. Então, exige algo concreto. Eles levaram as crianças até Jesus, tem que pegar e tem que ir. Se eu tenho que pegar um ônibus, eu tenho que ir para a parada, eu tenho que entrar no ônibus, eu tenho que pagar a passagem. Então eu tenho que fazer esse caminho de fato
concreto, palpável, para que a oração ela produza o seu efeito, né? E assim, eu não lembro o santo, mas já ouvi essa história que a oração é como se fosse o plano de fundo, né? É a música que toca ao fundo. Quando a minha oração é verdadeira, essa música ela não cessa, ela tá ali sempre ressoando. Assim como as músicas incomodam, né? A gente mora aqui em um local que é bem aberto e tem muitos paredões, né? Que o pessoal chama ao redor. E às vezes nós estamos aqui e o som incomoda, né? Tem show na praça e causa esse incômodo. A oração é exatamente o contrário, né? Ela traz acalento, traz conforto, traz uma melodia agradável que ela vai conduzindo o meu dia, né? O Fabrício nos ensina aqui na comunidade de vida exclusiva que o nosso dia precisa ser uma liturgia que é celebrada. Assim como a gente está ali na missa e tem todo o rito que vai nos conduzindo até o ápice que é a Eucaristia, o meu dia precisa ser essa liturgia, em contraste com Deus, né? E aí muitas vezes a gente foge dessa intimidade, foge dessa melodia, né? Dessa condução, mas precisamos retomar, né? A gente precisa recomeçar. E talvez a quaresma seja para nós isso, né? Um recomeço no simples. Então eu preciso rezar meu texto, eu preciso meditar a palavra, eu preciso ter a minha adoração eucarística, preciso cuidar da minha vida de jejuns, de penitência, de mortificação, em um tempo que tudo me conduz ao prazer, né? Aquilo que é satisfatório, aquilo que é como. Então tudo isso passa por aí também. Dom Henrique, não sei se de fato era você, quando você estava falando dessa questão da melodia, né? Eu já ouvi Dom Henrique Soares, né? O bispo que faleceu na pandemia, que Sim. ele é muito querido, né? Sempre foi muito querido. E ele falava exatamente isso, né? Talvez, não sei se foi especificamente ele falou ou foi outro santo, né? Que ele falava que a nossa oração precisa ser gasta em um momento e a trilha sonora vai ser ao longo do dia, né? Aqui vai ecoar aquilo que eu rezei, aquilo que eu gastei tempo, né? E nós da comunidade temos vivido, né? Principalmente os consagrados, por meio daquele livro, né? Que é a alma de todo apostolado, né? De buscar essa intimidade, de viver este salvo, né? De colocar de fato Jesus como nosso refúgio. Jesus como a primazia da nossa vida mesmo, porque de fato nós vamos muitas vezes por meio das obras, né, por meio das nossas atividades, do fazer, das ações pastorais, do SOS, de tantas outras coisas, nós vamos nos dando ao outro, que é preciso, mas que a primazia precisa ser essa intimidade com o Senhor, né, esse gastar tempo com o Senhor mesmo, porque a gente meditava aqui em casa, uma Madre Teresa de Calcutá, né, uma Irmã Dulce, São Vicente de Paulo, tantos outros santos que são conhecidos pela sua caridade, certamente eles tinham uma intimidade muito grande com o Senhor, né, porque certamente a caridade deles, a ação pastoral, era fruto de uma intimidade profunda, né, por isso que se expandia por meio da caridade, né, então o Senhor nos convida a esse desafio. E buscar uma vida de intimidade com o Senhor não é uma tarefa fácil, né? Porque nós precisamos nos encontrar com nós mesmos. E nós queremos insistentemente não viver esse confronto. É por isso que nós gastamos tanto tempo na rede social e diversas outras formas para poder não nos encontrarmos, né? Mas a intimidade com o Senhor é esse movimento, é esse encontro conosco mesmo. Não pares, não deixe de caminhar. É graça divina.